Olá, hoje queremos examinar as palavras de Jesus, conforme o registro do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 12, onde lemos assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Para melhor entendimento desta afirmação, queremos examinar o que este mesmo Evangelho diz logo no seu início. João 1,4, nós lemos assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. O sentido dessa afirmação é que desde o início de tudo, a vida, na sua origem, estava em Jesus, mostrando Jesus como origem de todas as coisas. Não é sem razão que ali também nós lemos nos versos 1 a 3 do capítulo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, o texto mostra o que já vimos anteriormente, quando tudo começou, quando tudo foi criado, Jesus já existia. Ele aqui é chamado de palavra, porque desde o início da criação, Deus se revelou ao homem através da palavra. Ele nunca foi visto por ninguém, mas ele se revelou através das Escrituras, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, até o livro de Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia você encontra a palavra de Deus. Mas o texto continua, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Diz que ele estava com Deus e era Deus. Ele não somente estava com Deus, como também ele era Deus. Então mostra Jesus como alguém que estava com Deus, mas que também é Deus, com Deus. O texto diz: ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então mostra que todas as coisas foram feitas através de Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, elas vieram a existir por intermédio dele. Jesus é apresentado, então, aqui como aquele que estava com Deus, era Deus, isso desde o princípio de tudo. Aquele por meio de quem tudo veio a existir, todas as coisas. É por isso que no verso 4, o texto diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, fala da sua condição de Deus, não como alguém que tem vida, mas alguém que é a origem da vida, aquele que tem a capacidade de comunicar vida, por isso que ele é criador. A vida estava nele, a vida como princípio estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando diz que a vida era a luz dos homens, fala da sua capacidade de dar vida aos que nele creem. Depois, ainda no verso 5, diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, contra a luz. Então fala da prevalência da luz sobre as trevas. A palavra luz é usada na Bíblia para caracterizar Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, afirma, primeiro capítulo, versículo 5, a mensagem que dele, e é uma referência a Jesus, ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, a luz caracteriza Deus, caracteriza o bem, enquanto que as trevas caracterizam o maligno e o mal. A luz se contrasta com as trevas. Por isso que o texto diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nele não há
treva nenhuma, não há nenhum mal, não há nenhum pecado, nenhuma falha, nenhum erro. Mas as trevas também caracterizam a maldade, a ignorância, aquela ignorância que obscurece, que encobre, que possibilita o engano, a mentira, a armação, a enganação. É por isso que Jesus disse ainda: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se você crer em Jesus e acolhê-lo como ele de fato é, Deus com Deus, se você recebê-lo como aquele que foi enviado ao mundo para, na condição de homem, por isso que ele veio na forma humana, para se revelar aos homens na forma humana, por isso que ele se tornou carne e habitou entre nós, e ele foi até a cruz, e lá ele recebeu sobre ele o castigo, como diz as Escrituras, que nos traz a paz, estava sobre ele. Então Jesus deu a sua vida por nós na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida e não pereça, não se perca. A luz de Deus traz a verdade, e a verdade liberta do erro, do engano, da mentira. Por isso Jesus diz também: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Foi por isso que Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Mas Jesus disse mais: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vida e luz aqui são quase que palavras sinônimas no contexto em que elas são usadas. Quem segue a Jesus terá a luz, terá Ele mesmo. Logo também terá a vida, porque Ele é o originador da vida e Ele tem o poder de dar vida àquele que nele crê. Então, aqui nós temos uma referência à verdadeira vida, que somente Jesus pode dar a quem nele crê. Vida com Ele aqui, vida com Ele na eternidade. Foi por isso que Jesus também afirmou: eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que ele era uma opção, ou era uma das muitas opções. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade e a vida. Então, Jesus não é uma opção. Jesus é a única opção. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade e Ele é a vida. Ele tem vida em si mesmo e Ele pode dar vida àquele que nele crê. Por isso que Ele diz que ninguém pode ir ao Pai a não ser através dele. Não existe outro meio, não existe outro modo, é somente Ele. É necessário que creiamos nele como o Filho de Deus que veio ao mundo na forma humana, veio para resgatar o homem do seu pecado, para, por meio da fé nele, ter os seus pecados perdoados e ser aceito por Deus, não porque seja melhor do que ninguém. Por isso que Jesus foi à cruz e recebeu sobre ele a condenação que estava sobre nós. Mas voltando ao texto principal, que lemos no início, João capítulo 9, versículo 12, de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A pergunta que eu faço agora é: o que você fará depois do que ouviu? Você quer seguir Jesus? Ele disse: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
O que você fará depois que você ouviu? Você quer seguir a Jesus? Ele afirmou: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O convite ele já fez. Cabe a você a escolha. O que você vai escolher? Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cabe a você fazer essa escolha. E dessa escolha depende de você ter luz em você mesmo, ter vida, vida eterna, ter a luz de Deus na sua vida. E para isso você precisa crer em Jesus, receber Jesus, crer na palavra proferida por Ele, que tem o seu registro nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E eu convido você mais uma vez a examinar as Escrituras, a examinar a Bíblia, especialmente o Evangelho de João, que registra principalmente as palavras de Jesus, o ensino de Jesus sobre si mesmo, a revelação que ele fez de si mesmo ao mundo. Você nunca ouviu ninguém dizer o que Jesus disse. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Você já ouviu alguém ter condições de dizer isso? Pois ele disse: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, conheça mais sobre Jesus, leia mais sobre Jesus na palavra que ele deixou para nós. Ouça a palavra de Deus e, antes de ler, peça a Ele que fale o seu coração e com certeza Ele vai se revelar a você. Ele tem prazer em se revelar a você. Então a pergunta que fazemos é: você quer seguir a Jesus? Se você quiser, você pode fazer isso através de uma oração. E eu gostaria de fazer uma oração. Se você quiser, você pode repeti-la comigo. Você pode dizer, mesmo com seus olhos abertos: Senhor, meu Deus, eu creio que Tu és Deus com todas as letras. Creio que o Teu Filho, Jesus, é o Teu Filho. Creio que Ele é, como realmente Ele afirmou ser, a luz do mundo. Ele também afirmou que quem o segue não andará em trevas, e eu quero segui-lo. Eu não quero andar nas trevas, eu quero andar na luz. Eu quero ter a luz da vida. Eu creio que Ele foi à cruz, que ali derramou o seu sangue, que Ele morreu por mim, para que eu pudesse estar contigo aqui e depois também na eternidade. Eu creio que quando Ele afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, Ele estava falando que não há outro meio, só Ele pode levar-me a Ti. Então eu recebo o Teu Filho como meu Salvador e Senhor. Faço isso pela fé e te peço que o Senhor tome a minha vida e que o Senhor me conduza e me ajude a seguir Jesus. Eu escolho Jesus e eu oro em nome dEle. Amém. Então, se você fez essa oração, entre em contato conosco e também busque conhecer mais sobre Jesus através das Escrituras. E se você quiser alguma orientação específica, eu repito, fale conosco e teremos prazer em ajudá-lo no que pudermos. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até uma próxima vez.